Uhul! Olha todo mundo entrando. Olha lá, galera! Muito bom! Ó, que nem eu e a Karen lá, ó. Libera esse vídeo aí. Caramba! Nossa, nunca tive uma sala que entrou tanta gente tão rápido. Olha lá, Nathalie, linda! Nathalie tá de pijaminha? Olha meu pijaminha de Garfield, tcharam, olha lá. Estão me ouvindo? Ô, Tata, como é? Tata. Tá escutando, Amandinha? Tirar esse bagulho aqui, eu sei que já mexeu aqui. Não tá conseguindo me ouvir? Alguém está me escutando ou ninguém está me escutando? Prof, eu tô escutando. Beleza, beleza. Dá uma liberada nesse vídeo aí que eu quero ver a cara de sono de vocês. Karen, tá me escutando agora? Ô, prof. Oi, linda. Oi. Tô. Ai, que saudades de vocês. Gente, Eu olha também esse tô. espetáculo. Nunca vi uma turma com tanta gente entrando tão rápido. Muito bom. A Tainá Mari, que não estava escutando, Tainá está escutando agora? Acho que a Tainá não está escutando ainda, hein? Manu, Lohane, Lauana, a Júlia com a foto dos gatinhos, a Amandinha. Muito bom. Quando que a gente poderia, assim, sair da cama e vir direto da aula de pijama, né? Sem se preocupar. Eu acho que tem vantagem nisso tudo, hein? Tem os momentos novos. Ah, a Tainá foi para o celular, que daí no celular tá conseguindo ouvir. É isso, Tainá? Ah, tá. Nossa, tá bom. Obrigada, amor. Obrigada, neném. Quem tá falando que falou obrigada, neném? Ai, Nathalie, eu também gosto. Pelo fato de não precisar acordar às 6h40 da manhã, já tô começando a ver vantagem, apesar de sentir muitas saudades do presencial, né? Mas vamos fazer o nosso melhor e façamos por aqui, então. Vocês já tinham testado a ferramenta com a Elis, né? Já, né? Ficou muito bom, né, gente? Olha só. Então, assim, ó, já está sendo gravado, tá? Esse nosso encontro. Daí depois eu disponibilizo no AVA também para quem não consegue conexão agora, para estar participando, tá? Então, né, ninguém fica prejudicado de qualquer maneira. O que é essa fumaça atrás de você, Karen? Umidificador? Umidificador. Ah, bom. Eu falei, gente, só para constar, tem alguma coisa que está pegando fogo? Não, é um umidificador, então tudo bem. Não, é o umidificador. Ah, perfeito.
tá me ouvindo, a Lari também tá ali, show. Então, mesmo quem não tiver agora, depois só avisem lá no grupo de WhatsApp para facilitar, que depois eu vou estar subindo esses nossos 2 encontros hoje, que eu coloquei 2 momentos distintos, tá? Eu só não vou subir logo em seguida, mas até o final do dia, da noite, eu vou estar subindo para vocês, tá? Vai estar lá no AVA, daí, além do restante dos materiais, daí também já aparece esse vídeo para quem quiser olhar, ver depois com calma a explicação. E vamos testando, né? Pelo jeito, ao que tudo indica, mais essa semana, só que pelo andar da carruagem, do que a gente percebe no mundo inteiro, aí talvez a gente fique mais tempo parado não, né? Em casa do que a gente imagina, né? Mas a gente tá aprendendo coisa nova, né? Oxi! Quando que a gente imaginou que teria que sair correndo aprendendo essas coisas para dar conta da aula, né? Verdade. Não é? A gente até opta preferir estar junto presencialmente, mas já que é o que nós temos, vamos tentar fazer o melhor disso, né? Acabei de colocar todas as devolutivas lá no AVA, das sequências criadas. Então, entrem cada um no seu lá, que vão perceber que tem a devolutiva de todos. Todas que já participaram, já tem um pontinho garantido, tá bom? E assim, até como eu tinha combinado presencialmente, e agora eu estou num processo de adaptação, a disciplina presencialmente, eu até falei para vocês que não precisava nem separar o caderno, né? Podia fazer conteúdos junto com metodologia. Eu vou ter que separar agora no AVA, tá? Mas eu vou estar fazendo o possível para que a atividade em vários momentos seja a mesma para as 2 disciplinas. Até para vocês também, a gente já está num formato diferente, né? Então, para não dar uma trabalheira tão grande, pelo menos nesse início, a ideia da pontuação que vai estar valendo para conteúdos, vale também para metodologia, tá? Que daí a gente continua mesmo na ideia do que seria o presencial, mas aos poucos eu vou adaptando, vamos ver como é que vai ficar no mês de abril também. Então, por enquanto, atividade que vocês já fizeram. Quem não fez ainda, corre lá fazer, tá? Atividade que vocês já fizeram da semana passada, que eu terminei de dar a devolutiva hoje, todos com um pontinho, mas leiam as observações que eu coloquei, que tem algumas que eu fiquei com dúvida até na sequência, outras que não são tão adequadas para a idade, algumas que estão só no modelo muito reprodutivo. A maioria colocou sequências envolvendo números, né, de 1 até 10, colocando lá para completar os espaços com figuras, coisas assim, que é bem a proposta do primeiro ano, né? Quem pensou em estratégias desse jeito, ok, está bem dentro da proposta. Só cuidado, que não está errado, tá? Quem for pesquisar na internet, pesquisa na web, só não esquece de citar da onde que tirou essa fonte, tá? Não tem problema que tenha pego o exercício da internet, só que é importante cita da onde foi e até justifica por que você escolheu aquela sequência, para não ficar uma coisa só, peguei da internet e mandei, né? Então, quem não criou a sequência, quem pegou algo pronto, só é importante sempre, eu coloquei essa observação na devolutiva, mas falo de maneira geral porque tem vários exercícios que foram retirados da internet. De novo, não tem um problema, tá? Nisso, não coloquei como sendo um problema, é só sempre citar a ideia da fonte onde foi retirado. Quero citar o exemplo, foi da Nicole. Nicole está aqui? Está aqui. A Ani está aqui. A Ani colocou uma sequência de usando as talheres, né? Com garfo, faca. Não, faca não tinha, né, gente? As crianças se matam com a faca. Com garfo, com colher, ficou bem interessante, tá? Porque daí usou realmente a ideia de material em casa, né? Nesse momento estamos em casa, então ficou uma sequência bem diferente ali. Depois, quando a gente der uma pausa desse vídeo para o outro, vocês correm lá no fórum e já dão uma lida nas observações que eu coloquei. Daí, qualquer dúvida, a gente volta a tirar aqui também, ok? Lá no AVA, vocês viram que as pastas estão separadas por data de aula, né? Já estava fazendo assim nos nossos 2 encontros presenciais, então fica da mesma maneira, né? Fica separado por aula, daí quando
perdeu alguma coisa, quer lembrar o que teve, já vai estar direto dentro da pastinha da aula que foi trabalhada. Pode ser assim? Sim? Ai, esse resto de povo que não libera a câmera, eu tô louca para ver pessoas se mexendo, interagindo, quem tá de pijamão. Quero ver o pijama, não vejo a hora de estar frio para a gente poder aparecer com pantufa. Quero mostrar minha pantufa, porque ela é de Joaninha, eu amo ela. Olha lá, só a Amandinha, a Karen, a Nata ali com a garra e com a coragem ali aparecendo. Cadê? Ninguém mais com o vídeo aberto? Gente, vocês estão bem no confinamento em casa? Como vocês estão? Acaba com ódio. Você peguei Fala, Karen, não escutei. É complicado, não tô gostando, não. Ai, difícil, né? Demais. Eu acho que eu até na semana passada eu sofri um pouco mais na primeira semana, do que no final da última semana. Porque, ai meu Deus do céu, daí era o formato de preparo da aula, tinha mudado tudo. A turma de vocês eu ainda peguei a aula na segunda-feira, né? A gente teve aula no último dia ainda, né? Antes da paralisação. Mas as outras foi uma sofrência. Sofri. Agora a gente vai vendo que vamos nos divertir assim. Só a ideia de poder estar aqui, olhar um pouquinho para o rostinho de vocês já é bem aconchegante, né? A gente precisa desse contato. E que a gente possa fazer o melhor aí nisso tudo. Tô ficando maluca, diz a Nathalie. Eu também, eu pego umas homeopatias, estou tomando para não surtar, porque a crise de ansiedade bate forte nessas horas, né? Ah, Deus, né? Até porque a gente não sabe o dia de manhã, não sabe o que vai estar acontecendo. Ai, Manu, apareça! Olá, tava quase mostrando a carinha da Manu ali, quero ver. Manu, não se esconda, apareça, que você estava ali vindo. A Isabela também, lá, todo mundo que está tudo escondidinho, quietinho aqui, ninguém nem fala. Vocês larguem mão que eu sei que vocês gostam de falar e interagir. Vocês são tudo sinestésica também aqui nessa turma. Todo mundo gosta de estar junto e gosta de olhar olho no olho. Temos nós 4 aqui só, com a garra e com a coragem, com o vídeo. O resto tá tudo escondidinho. Ó, a Bia, não tem nenhuma fotinha, nem para olhar o rosto aqui. Vivi, Maiara. Eu vou ficar citando o nome de vocês até vocês aparecerem. A Monique. Bem, vamos lá. Enquanto vocês vão com a garra e com a coragem aí, criando coragem para aparecer. Deixa eu só abrir aqui o material. Gente, na aula passada, estão vendo essa tela? Sim. De PowerPoint? Beleza. Na aula passada, tinha uma outra tarefinha pedido, fora a ideia da sequência, que era a leitura do e-book, né? Coloquei algumas páginas ali para ser realizada a leitura, que comentava desses tópicos aí. Então, recapitulando um pouco dessa ideia, para quem estava lá na primeira aula, que foi do dia 9 de março, depois foi no dia 16, foi um pouco do que a gente trabalhou no dia 9 e dia 16, de maneira sistematizada, é claro, não é? Porque o e-book deixa tudo bem sistematizado. Então, pegando ali, eu vou até pegar o material, eu tenho impresso. Tá? Quando eu falo assim, ó, que eu pedi, né? Não precisava entregar nada, mas era importante anotar as partes mais importantes, né? Quem tem o material impresso, eu sou da geração que gasta árvore, né? Eu imprimo o material. Sei que não está adequado, mas eu imprimo. Até para eu poder depois rabiscar. Para o meu processo de aprendizagem, é importante eu estar anotando, rabiscando. Se eu estou só lendo no computador, eu acabo não reforçando tanto minha aprendizagem, porque eu preciso ler e anotar. Então, vejam como vocês lidam com essa parte, né? Se é preciso, se não é preciso, e se anotar. Para quem conseguiu ler ali essa parte, vai estar falando bastante de como que era a questão da história, como surgiu.
como era o processo de contagem também, desde o início da história, qual o contexto da matemática nos dias atuais, né? Que a matemática não são simplesmente números. Eu até coloquei uma tela aqui, ó, até para remeter ao que aparecia no próprio material, né? Lembra que no material aparecia foto de uma grávida? Para quem leu, já no início do material, era na página 17, onde entregamos conhecimentos matemáticos, aparecia a foto de uma grávida ali. Junto com a foto de uma grávida, aparecia uma foto aqui, que era a foto de carros, né? E uma pessoa atravessando a rua. Aparecia também numa página anterior, que era a página 16, aparecia uma figura de números, fórmulas, né? Só lembrando que resgatava nessas páginas aí de leitura, colocando exatamente isso, né? Que a matemática agora reforça muito a ideia que não são apenas números fazendo adições, subtrações e contas, né? Operações matemáticas. É olhar a matemática dentro do contexto atual, né? Quando cita a ideia da grávida, né? Que fala, onde que a grávida aparece, né? O que tem a ver a grávida com a matemática, né? A partir do momento que ela tem que realizar a conta de quantas semanas ela está, quanto tempo demora para realizar que vai acontecer a previsão do nascimento, né? A quantidade de meses, esses meses convertidos em semanas, na hora que vai fazer a análise também da criança, né? Quanto que ela tem qual o peso da criança, qual a altura estimada. Em todos esses contextos aparece a ideia da matemática, né? Até mesmo a ideia do peso, né? Quanto que ela está pesando, quanto ela engordou no último mês, quanto ela não engordou, se ela emagreceu, se ela engordou. Tudo isso são análises que são feitas que têm a ver com a matemática, né? Eu gostei bastante das duas fotos que aparecem no e-book, né? Tanto da faixa lá de pedestres como da grávida, que tira aquela coisa simplesmente da matemática como sendo números e operações. Né? Uma grávida, primeiro a gente pensa, que cuti-cuti, eu já tenho vontade de agarrar a barriga, né? E não, né? Olha todo o contexto da matemática que aparece ali, não somente da matemática, né? Tem todas as áreas ali envolvidas, mas também toda uma análise da matemática. A BNCC coloca muita matemática como algo que realmente vai estar sistematizando, vai estar representando o que a gente vê no dia a dia. E a ideia do atravessando a rua ali, né? A ideia de ter os carros e a pessoa estar atravessando a faixa de segurança, é perceber, né? Quanto tempo eu vou levar? Eu tenho que acelerar mais o meu passo? O sinaleiro já vai abrir ou não vai abrir ainda? Eu posso ir mais devagar? Eu tenho que acelerar um pouquinho mais? Essa questão também de análise para uma tomada de decisão com base ali, principalmente quando tem aquele... quando tem, né, verdinho ou vermelhinho, né, que vai estar aparecendo ali que, já vai estar abrindo. Então, o vermelhinho vai piscando, né, vai ficando mais rápido. Em alguns locais aparece isso, né? Sinaleiro do pedestre vermelho ou verde indicando que já vai abrir, não vai abrir ainda, se vai dar tempo de eu atravessar, se não vai dar tempo de atravessar. Toda essa tomada de decisão, essa análise que tem que ser feita, a gente coloca como a matemática também ajudando nesse processo. Tem um exemplo aqui das tampinhas, peguei uma foto de tampinhas, peguei uma foto de palitinhos. Lembram o que aparece no material, esses exemplos de palitinhos, tampinhas? Ei, tô sozinha. Alguém conversa comigo? No que tem no material essa ideia, ou mesmo quem não leu, né? Quando vê essa ideia de tampinhas, palitinhos, o que remete isso pra gente? Acho que remete um pouco à quantidade. Quantidade, né? Para fazer um processo mais de contagem, né? Que vai poder separar, né, as tampinhas e fazer contagens, né? Eu trabalho no fundamental e tem crianças que precisam do material concreto para conseguir fazer a contagem, porque elas não conseguem guardar na cabeça
os números. Daí elas precisam ver. Mayara, qual que é o ano primeiro? Não, na verdade é o quarto, mas é municipal, daí tem Entendi. crianças com bastante dificuldade na sala. É mesmo o quarto ano e percebe-se dificuldade no processo de contagem ainda, Mayara? Na verdade é de olhar os dois números para somar eles ou diminuir. Uhum. Então, daí, quando você percebe que tem o uso do material, elas fazem com mais facilidade, isso? Sim, daí dá para ensinar melhor, mas é uma ou outra criança. Eu fico mais no apoio, daí eu Entendi. ajudo as crianças com dificuldade. E daí, quando você percebe essa dificuldade, você toma uso dos materiais manipulativos. Sim, Perfeito. é bem mais fácil. Não, e como isso é importante, olha que exemplo legal que a Mayara colocou, né? Quando se trabalha, pelo menos dos estudos, né, que a gente percebe, que a gente lê, com esses materiais desde o primeiro ano, na verdade, desde a educação infantil, né? Mas quando você trabalha muito forte desde o primeiro ano com esses materiais manipulativos, né? Estou colocando um exemplo que toda escola consegue usar, né? Com tampinhas, com palitos, que é mais fácil, não seria caro, né? Pode ser usado material reciclável. O quanto isso é importante até para a criança estar manipulando, principalmente no primeiro e segundo ano. Ei, dá licença, eu tô chegue vindo lá a no aula. quarto ano, Henrique, a chega. criança daí já Chega de chorar. consiga ter uma habilidade maior de estar realizando esse processo sem necessitar tanto do material de apoio, né? Então, como é importante a professora mesmo do primeiro ano gastar um tempo com esses materiais manipulativos, né? Até para reforçar algumas áreas do cérebro de manipulação, para facilitar depois, lá para frente, o processo, né? Porque cada vez mais, concorda? A parte de abstração da matemática vai entrando cada vez mais, né? Dela poder realizar esses processos, as contas que aparecem lá no quarto ano, sem tanto a utilização do material manipulativo. Não que não possa ser utilizado. O Fundamental 1, durante todo momento, a ideia de manipulação, né? Mas muito com o primeiro e segundos anos, né? Mais alguém comentário nesse sentido dessas de contagem, processos de conta? No material aparece falando muito nesse sentido, né? Utilização desses materiais manipulativos para utilização de contagem, né? Para realização da contagem. Tem mais exemplos que aparecem no material, né? O próprio as mãos, né? Os dedos ali para simbolizar as quantidades. Então, bem importante, também aparecem os registros históricos também, que as pessoas também faziam uso dos dedos, né? Ao longo dos anos, começaram a fazer uso dos dedos também para um processo de contagem. Isso a gente vê muito na educação infantil, né? A criança que tem, tá de aniversário, vai fazer 3 aninhos, né? E ela já começa com os dedinhos, né? Mostrar 3, né? Quando ela completa uma mão inteira, então 5 é a alegria da vida delas, né? E da gente também, né? Porque daí já tá com a mão cheia, já tá conseguindo, né? Nossa, encheu uma mão já, né? Então, bem importante esse processo também no processo da contagem, da sequência. Quando a gente está falando da contagem, não é uma decoreba. Por isso, até a ideia da álgebra, daquelas sequências, né? Não é simplesmente decorar os números, né? É realizar uma associação de, eu tenho 2, o que vem antes do 2 eu sei que é o 1, o que vem depois do 2 eu sei que é o 3, é a associação do 3, 1, 2, 3 com o número 3, né? São várias associações que ajudam, por isso até esses exercícios de álgebra que chama, né? São exercícios que ajudam na ideia de raciocínio. Também aparece lá no material, eu pus aqui um exemplo de, para quem não leu o material, talvez até esteja se assustando, pensando, meu Deus, o que são esses remédios ali em tempo de coronavírus, a pessoa coloca uma prateleira de remédios. Mas tem um exemplo bem bacana que aparece no e-book, que cita essa questão aqui dos remédios como sendo prateleiras e que a farmácia vai estar organizando os remédios de 3 em 3, empilhando, ou de 4 em 4.
aqui, olhando essa figura dos remédios, não está sempre com o mesmo padrão, né? Tem algumas partes aqui que estão empilhados 3 em 3, 2 em 2, nesse caso é só 1, 2 em 2, 3 em 3. Mas o que o e-book cita como exemplo ali, né? É agrupamentos, né? Quando a gente está fazendo o processo de contagem e agrupamento, eu estou agrupando. Isso depois, para quando for entrar no nosso sistema de contagem, do sistema de numeração, que é o sistema decimal, que vai estar contando de 10 em 10. Então, não quer dizer que é só de 10 em 10. A gente pode estar formando conjuntos, formando agrupamentos, como é o exemplo aqui da ideia da farmácia, de pilhas de remédio de 3 em 3. O e-book aparece lá, uma pilha de remédios, é nessa parte aqui, ó. Tem esse desenho aqui no final. Ele está na página 20. Aparece o desenho como se fosse a proposta de empilhamento de remédios. Mesma coisa quando vai arrumar as gavetas da casa do armário, né? Que daí aparece lá, você vai empilhar as roupas, empilha, né? Uma camiseta em cima da outra, você também está fazendo um processo, opa, vou colocar 5 camisetas, uma em cima da outra. Estou agrupando, fazendo uma pilha. Quantas eu tenho em cada uma? Ah, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Até nisso a gente consegue fazer atividade com as crianças em casa agora, né? Ah, vamos deixar todas as prateleiras com 5 camisetinhas cada, né? Com 2 shorts em cada prateleira. Então, é a ideia de separar em conjuntos, agrupar, que depois disso ela vai estar construindo a noção daí de agrupamentos de base 10. Mas não necessariamente direto ela precisa ir para a base 10. Ela está formando conjuntos, agrupandos de 3 em 3, de 4 em 4, de 7 em 7, né? Para depois passar para a construção da base 10. Tem um exemplo aqui também das moedinhas. Olha as moedinhas aqui, né? Também com a ideia de estar agrupando, só que o das moedinhas, diferente do remédio, olha como está sendo agrupadas as moedinhas. De 5 centavos, de 10, de 25, de 50 e de 1. Então, ó, agora está agrupando moedinhas do mesmo valor, né? Então, as de 5 centavos estão todas uma em cima da outra, as de 10 centavos estão todas uma em cima da outra, então elas estão agrupadas de acordo com o valor de cada uma. Então, elas são iguais. A criança no primeiro ano, não é importante que ela saiba o que é aqueles 5 centavos ali. Ainda não é esse o foco, né? Mas é importante quando ela percebe moedas diferentes, que ela consiga agrupar essas moedas, que ela consegue perceber que é a mesma. Então, opa, aqui eu já estou percebendo que é o mesmo valor, é o mesmo tamanho, elas são iguais, então eu estou fazendo um agrupamento dessas moedas. Ok? A ideia do bingo, o material dourado também, quando está falando antes do bingo, a ideia do material dourado também, quando a gente está mostrando a ideia de contagem, né? Estou fazendo a contagem, e daí o material dourado aparece bem interessante quando a gente já está começando a fazer a contagem de 10, na base 10. Então, eu tenho 10 unidades vai ser a mesma coisa que aquela barrinha do material dourado, né, que eu vou começar a trabalhar daí com a ideia da dezena. Então, claro que o material dourado, o especial dele de utilização é por conta depois da base decimal, né, que vamos estar trabalhando com unidades, dezenas e depois, posteriormente, com centenas, tá? Eu vou ter um vídeo para vocês falando bem específico do material dourado. Mas o material dourado, no início do primeiro ano, ele nem é tão importante. Porque a ideia, no início do primeiro ano, ainda é muito reforçar com as crianças a ideia da contagem, de manipulação de objetos, tampinhas, palitinhos, ou só os cubinhos do material dourado, sem precisar ainda ter uma relação tão forte com a 10 unidades equivalente a uma dezena. Isso normalmente vai estar aparecendo um pouco mais para frente no primeiro ano. Não fica de cara no início do primeiro ano. Quando aparece a ideia do bingo, putz, o bingo é sempre um sucesso em qualquer idade, né? Dos 3 aos 100 anos de idade, bingo faz sucesso. Seja pela ideia de que vai ganhar alguma coisa,
ou simplesmente pela ideia com as crianças que estaremos brincando. Olha, gente, 31 pessoas participando, que espetáculo, é a turma com maior participação até agora. Hashtag happy, muito feliz, muito bom. Então, o bingo, na hora, principalmente com as crianças do primeiro ano, tá dando um aviso que a gente tem 10 minutinhos para essa primeira parte da aula. Eu até dividi em 2 momentos, porque 32 pessoas, yes, eu dividi em 2 momentos, porque daí primeiro dá o tempo de dar uma pausa também, que claro que nessa plataforma a gente sabe que acaba ficando mais cansativo a aula do que no presencial, né? Pelo menos é o que consta ali nos estudos. E daí também dá tempo de dar uma continuidade no que a gente está fazendo agora, vocês também continuam, e daí a gente volta em outro momento, que é às 10 horas que eu coloquei, né? Às 10 horas, daí a gente continua discutindo o conteúdo, tá? Acabou ficando bem um intervalo, como se fosse o intervalo do nosso recreio, tá? Então, voltando, o que eu estava falando? Do bingo. O bingo, então, com a ideia das crianças, vão pensar em primeiro e segundo ano, também a ideia, né, do sorteio com a cartelinha, da mesma maneira, para que a criança possa associar o número, né, 12, qual que é o 12, né, e ela vai estar procurando na cartelinha. O material ali que vocês leram do e-book aparece também como a ideia de valor absoluto e valor relativo. Isso também começa a ser trabalhado, não é no início do primeiro ano, é um pouquinho mais para frente, associando a ideia do que é o 12. O número 12, o valor relativo dele é o 10 mais o 2. Né? Quer dizer que o 1 e o 2, aquele 1 é uma dezena, que eu estou falando em 10 unidades. E quando eu estou falando em valor absoluto, quer dizer que o 12, o absoluto é o número mesmo, o 1 é o 1, o 2 é o 2. E quando a gente está usando a ideia de bingo, quem está cantando bingo lá pode estar falando 12, né? Como sendo 12 ou como sendo o número 1, 2. E daí a criança tem que associar que o número 1, 2 é o 12, ou se a pessoa falar 12, também associar que o 12 é o número 12. Porque tem várias maneiras de cantar a ideia do bingo. Então, para que a criança faça associação também, que é a junção de 2 números, se eu estiver falando assim, na hora que eu pego uma pedrinha do bingo, 3 e o 4, opa, ela já vai associar o 3 e o 4, que é a mesma coisa que o 34. Né? Então, que ela associe que o 3 e o 4 é a mesma coisa que 34. Né? 22, 2, 2, que é a mesma coisa, tanto 22 como 2, 2. Então, associação, que é o que o material do e-book vai estar colocando como relativo e absoluto. Absoluto é, quando eu estou falando do número 22, 2, 2, são os valores absolutos desse número. Quando eu estou falando 22, é o valor relativo. Quer dizer que o primeiro 2 tem o valor de 20, e o segundo 2, que é das unidades, o valor de 2, que é de 2 unidades. Tá? Mas isso é uma construção para a criança um pouco mais para frente no primeiro ano, já não é de cara. De cara, sempre o processo principal é a ideia do processo de contagem. Ela começa a fazer contas, já vai estar aparecendo adição, subtração, mas sempre no processo de eu estou agrupando, eu estou retirando do conjunto, sem se preocupar ainda com a questão de estou passando da unidade para dezena. Isso vem logo em seguida, tá? Deixa eu ver nesse material o que mais que eu tinha colocado de destaque. E também aparece no material, esse é mais como curiosidade, vai estar aparecendo também um pouquinho da história, né, dos outros sistemas de numeração, vai aparecer o sistema de numeração egípcio, romano, ok? Esse é um pouco mais aqui da história. Por que isso coloca como algo importante para ser trabalhado com a criança? Para não chegar de cara já mostrando, opa, nós temos o sistema decimal, e parece que só existe esse. É de entender que existem outras formas de sistemas de numeração. A criança, no primeiro ano ou no segundo ano, não vai nem compreender outros sistemas ainda. Mas para ela entender que não é o único sistema, mas utilizamos de maneira convencional no mundo o sistema base 10.
tá? Mas é muito mais como uma ideia de criatividade, de mostrar para a criança que não existe um único modelo, do que ela aprender nesse primeiro momento que eu preciso saber o que é o sistema romano, o que é o sistema babilônico. Não é isso, tá? Isso é somente como curiosidade. Essa que é a proposta. Então, essa primeira parte foi mais para retomar o material que aparecia como leitura. Deixa eu mudar aqui. O material de leitura da aula passada. E daí eu mudei o slide aqui, que é o material exatamente da aula de hoje. Vocês estão vendo que mudou? Aparece? Oi, tô sozinha? Aparece, prof. Eba, a Karen e a sua fumaça ali. É muito divertido ficar vendo a Karen com essa fumaça ali, né, gente? No início dá um desespero, mas eu já sei que não é, mas meu cérebro associa como, meu Deus do céu. Tem uma fumaça Não. atrás da Karen. Gente, tem algum comentário até o momento? Não? Tá. Eu coloquei como proposta ali a leitura do e-book, ali eu coloquei da página 81 a 95, que era uma leitura relacionada a essa parte aqui, ó. A parte de... eu até fiz uma revisão aqui no início, né? Na aula do dia 16, a gente trabalhou bastante com a unidade temática da base. Que eu coloquei 5 unidades temáticas, né? Números, álgebra, geometria, grandezas de medidas e probabilidade estatística. No dia 16, a gente trabalhou bastante em sala. Esse era um encontro presencial ainda, né? Presencial em sala, né? Com a unidade de números. Na aula passada, no encontro, que a gente já estava usando as ferramentas online, álgebra, né? Que foi bastante a ideia de sequências, né? Eu foquei muito na ideia de utilização, criação de sequências. E hoje, com a proposta, então, a gente já recapitulou alguns itens anteriores para também focar os mais importantes, e essa parte da unidade temática geometria. Por enquanto, nesse bimestre, a gente está muito falando em coisas que se trabalham com primeiro e segundo ano, bem superficial ainda, né? Porque no e-book, o e-book não está no mesmo formato da proposta de aula que eu estou fazendo com vocês. O e-book fala tudo sobre números, fala tudo sobre álgebra, fala tudo de geometria, do primeiro ao quinto ano. E a proposta aqui, a gente está indo aos poucos, né? A gente não vai pegar a geometria agora e vai trabalhar tudo da geometria. Não, é da geometria o que a gente trabalha por primeiro e segundo ano, ok? Então, essa primeira parte da geometria, eu peguei aqui os materiais da BNCC, explicando qual que é a ideia de trabalhar com a geometria, né? Então, espera-se aqui, nesse contexto de estar trabalhando com a geometria, olha que interessante, estudar posição e deslocamento no espaço. Para quem já conseguiu ler essa parte do e-book que eu coloquei anteriormente ali, que é o capítulo 4, ele vai estar falando exatamente disso, da parte de deslocamento. A geometria tem a ver também com a ideia de saber se deslocar. E também depois trabalhar com a ideia de figuras planas e espaciais. Essa ideia da geometria diz ali também na base que é bem importante para a parte de construção, representação e interdependência. A base não trabalha assim, álgebra é uma coisa, números é uma coisa e geometria é outra. Está tudo relacionado. Por isso que ele coloca ali como último item ali a interdependência. A geometria vai estar dependendo também da relação com os números, mas a ideia da geometria também é que a gente possa representar a nossa realidade também por meio de desenhos. Quando a gente está falando na geometria para representação, essa representação até de localização, de como a gente se localiza dentro do espaço. Então, aqui só tomei uso da base e coloquei aqui alguns objetos de conhecimento e habilidades para ser trabalhada com a ideia da geometria. Então, veja que aparece aqui como a ideia do primeiro ano, localização de objetos, descrever a localização de pessoas e objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como direita, esquerda, em frente, atrás. Eu tenho certeza que faltou na minha vida
essa parte aqui, porque eu tenho dificuldades até hoje de direita e esquerda. Frente e atrás eu sei bem o que é, mas direita e esquerda, essa habilidade em si deve ter faltado na minha vida, que até hoje eu preciso ficar pensando que mão eu escrevo para conseguir. Faço fiasco até hoje. Então eu penso, gente, essa habilidade da pessoa não foi desenvolvida, né? E olha o quanto é importante isso, né? Para frente, inclusive, para tomar